Olá, este é o programa Direito.com e hoje nós temos o privilégio, né, de receber o professor, cientista político, Alessandro Costa, né, e nós vamos conversar um pouco sobre fake news. Né? É uma coisa que está em moda e tudo, mas seja bem-vindo, viu, Alessandro? E vamos começar falando sobre o que é isso, o que é fake news. Todo mundo fala fake news. O senhor usou o termo exatamente que concebe o cenário atual, ou seja, é um termo da moda, mas na verdade, doutor Raimundo Ribeiro, o que a gente está falando de fake news é uma nova roupagem de um problema velho, ou seja, inverdades traduzidas em forma de propaganda inverídica, veiculada boca a boca, veiculada pelos meios de comunicação, e exatamente... Que aparenta ser verdadeira, aparenta, e daí o seu alcance e a sua perniciosidade, ou seja, a sua dificuldade de se verificar efetivamente qual o alcance negativo que vai ter para uma candidatura. Ou seja, aquele que propaga uma fake news, ou seja, a notícia falsa, e por que eu falei que ela é antiga? A gente pode reportar aí, o primeiro grande boom, a primeira grande notícia sobre fake news se deu, na verdade, fora do Brasil, que foi na questão da eleição de Barack Obama, em que se divulgou, primeira vez que se usou em massa a internet, se divulgava o tempo todo, Barack Obama não é americano. Então essa divulgação começou a traduzir em perdas de votos para o Obama e a equipe dele teve que contra-atacar. E como é que foi feita? Também pela internet. A partir daqueles dispositivos de busca, usou a mesma arma. Ou seja, enquanto os trend topics estavam no seguinte sentido, Obama não é americano, a equipe dele fez com que a contrapartida, a resposta fosse maior. Ou seja, quando se procurava no Google informações sobre a nacionalidade, aparecia primeiro que Obama era americano, e depois o fake news. Então, daí começou-se efetivamente a se discutir sobre isso. A gente pode falar também em 2014, eleição para o Espírito Santo, governo do Espírito Santo. Durante a campanha, um site direcionava para um site falso de um jornal local, colocando que o candidato à época, Renato Casagrande, estaria à frente de Paulo Artung nas eleições para o governo do Espírito Santo. Depois se verificou que as pesquisas estavam corretas. Acabou ganhando, na verdade, Paulo Artung. E verificou-se que esse link era de um empresário, à época, que fez o fake news. Isso teve muita repercussão. Mas aí a gente entra em outro problema, doutor Raimundo Ribeiro. É a questão, efetivamente, da punição sobre isso. Este indiciamento que foi feito lá em 2014, até hoje não se transformou numa ação penal. E ainda se tem esse problema. Cabe uma ação penal para fake news? A fake news em si não caberia nem sequer uma ação penal. Porque, como você disse bem no início, o que é a fake news? É você disseminar uma mentira sob uma roupagem de verdade. Exato. Né? E com essa mentira você vai alcançar um resultado ilícito. Ilícito porque a eleição ela tem que se pautar pela equidade de oportunidades. Então, se efetivamente eu estou lançando contra um candidato em verdade sobre ele, aquele equilíbrio foi embora. Porque ele perde votos naquele sentido. Exatamente. Então, a dificuldade está exatamente nisso. Nós não temos ainda um projeto, há projetos em tramitação nas nossas casas legislativas, para que criminalizar efetivamente o fake news. Mas hoje o que acontece é que uma fake news pode... Em Brasília nós temos até uma delegacia que combate crime cibernético, né? Exatamente. A dificuldade, inclusive, está aí. O fake news pode ser no boca a boca, mas pode ser na rede mundial de computadores. E ali, como já ouvi falar da boca de até delegados, é um mundo gigantesco. A internet... Eu estive falando com um delegado, ele me falou que tem um fake news, um fake news não, eu acho que é um provedor, num paísinho... Paquistão. Não, ele falou de um paísinho pobre da África. Eu digo, mas rapaz, se os caras não têm nem comida, eles têm eles se instalam ali exatamente para fugir do alcance da legislação nacional. Lá. Exatamente. Exatamente. Esse também é outro problema, a punição nos crimes feitos a partir da rede mundial de computadores. É tão difícil que você falou que isso começou lá na primeira eleição do Barack Obama. Exatamente, 2008. 2008. Exato. Nós estamos em 2018, 10 anos. 10 anos e não avançamos tanto. O que está trazendo tanta importância para esse tema é exatamente isso, como eu falei. É uma roupagem nova de um tema antigo. Vou dar um depoimento pessoal. Fui fazer uma palestra em 2014, no estado da federação, no TRE,
E ao desembarcar do aeroporto, eu peguei um táxi para ir até o meu hotel e no táxi, o motorista de táxi começou a falar do candidato à época ao governo daquele estado. Falando que o candidato tinha ilícitos penais contra ele, respondia por processo, Maria da Penha e tal. Nossa, eu não sabia nada disso. Fui pesquisar depois, não achei nada disso. Depois, no próprio estado, apareceu reportagens dizendo que um determinado candidato estava pagando taxistas para falar mal do adversário. Veja a fake news como ela tem roupagens do boca a boca, da internet. Quer dizer, fake news não é só espalhar a mentira na internet. Não é só isso. Ou seja, qualquer meio apto a fazer divulgação de um eventual candidato é uma fake news. Há uma outra questão que a gente poderia tratar aqui, que é o seguinte: a gente está falando de fake news durante o período eleitoral. Mas agora nós temos a possibilidade de pré-candidaturas. O pré-candidato hoje pode se apresentar como tal. Antes não podia. Se antes E ele pode ser inviabilizado numa fake news, fase. Uma pré-campanha com fake news, já nessa fase. A gente pode dizer que era fake news aquele episódio que aconteceu com o Ibsen Pinheiro. Era presidente da Câmara dos Deputados, um sujeito extremamente respeitado, um político seríssimo, mas a revista Veja deu uma informação falsa. Sim. Aquilo acabou com a vida dele. Pois é. Isso é a acepção da fake news. Até meios de comunicação. Aconteceu com aquele outro menino de Pato Branco, no Paraná, que era ministro da Saúde, né? Exatamente. Quer dizer, sai a notícia, acaba com a vida. Porque a notícia, ela sentencia. Exato. Até mesmo quando se prova o contrário, o alcance dela já fez teve uma profundidade que vai ser muito difícil, muitas vezes, para o candidato poder reverter aquela situação. Então, esse é um exemplo de fake news. Na pré-campanha, como eu falei, um candidato que vai a uma entrevista agora, e ele pode falar na entrevista que ele é um pré-candidato, e depois dessa entrevista se coloca na rede mundial de computadores. Fulano que se diz pré-candidato, fez isso, fez aquilo, não pode ser, porque está respondendo a tais crimes. Quer dizer, então, interpreta da forma que melhor lhe aprover. Exatamente. Mantendo aí aquela tradição brasileira de desonrar primeiro para provar depois. E aí é muito difícil. Isso tem sido uma preocupação, e aqui agora o nosso telespectador está vendo, né? O tamanho do problema. Talvez isso tenha motivado o TSE se debruçar sobre essa coisa, né? Até constituiu um conselho consultivo, né? Exatamente. O TSE, nós temos agora a gestão do ministro Luiz Fux, que ela vai até o dia 15 de agosto, na verdade. Então o ministro Fux ficará pouco mais de 6 meses na presidência do TSE. Mas ele já elencou como uma das prioridades exatamente esse questionamento. Como criar instrumentos e como fiscalizar a veiculação dessas fake news. E aí eu já aproveito para alertar o eleitor, o cidadão que está nos assistindo, que ele também é protagonista desta fiscalização. Porque ao compartilhar também a fake news, ele pode estar contribuindo para ela. E pode ser objeto dessa sanção. Como eu disse no começo, a sanção, por enquanto, ela ainda é muito branda. Por isso esses projetos que tentam criminalidade. Se o cara for para a cadeia mesmo, passar um bom tempo como lá... Como alguns países têm essa legislação de cadeia. A própria Argentina endureceu isso. Intimidaria, né? Intimidaria. Hoje o que acontece? Uma fake news, ela reverterá, a partir de uma decisão judicial, a retirada daquela propaganda falsa daquele meio de comunicação. Acontece que, se essa fake news também incitar uma calúnia, uma infâmia, uma difamação, aí pode haver uma ação penal. Um dia desse eu ganhei uma ação penal, entendeu? Quando um caboclo aí, entendeu? Não vou nem dar cartaz para ele aqui, porque né, não vale a pena. Exatamente, por conta dessa questão de porque as pessoas viram macho. O cabo tá por trás da internet, o cabo é macho que só o cão. Entendeu? Agora, quando tá assim, frente a frente, não tem nada de macho. Fala nada, fica caladinho, é um bando de vagabundos, né? Daí a necessidade de se endurecer mesmo essa legislação. Né? Porque senão acontece isso. Esse conselho, inclusive, consultivo foi criado, são 10 integrantes, tem integrantes aí do governo federal, do Exército, tem integrantes da sociedade civil. Do pessoal mais da inteligência. Do pessoal da BIM, inclusive, para verificar e trazer essa expertise de alcançar
este corajoso que está lá por trás do seu computador, inventando mil coisas, achando que nunca Ele está achando que está sentado ali, tudo não tem como se alcançar. E é preciso endurecer mesmo, porque isso contribui muito negativamente. É preciso que a gente debruce sobre qual o processo eleitoral que nós queremos para o nosso país. Nós já avançamos muito. Eu sou um defensor, apesar de algumas críticas técnicas, jurídicas quanto à lei da ficha limpa, eu sou muito favorável a ela por conta da peneira, por exemplo, que ela criou até mesmo dos partidos. Hoje um partido, para escolher nas suas hostes quem vai ser candidato, ele já verifica ali a ficha limpa. Tem que ter um norte, né? Exatamente. Então a legislação vem avançando. A questão da legislação da fake news ainda precisa amadurecer um pouco mais. Nosso grupo aqui que me orienta, botou até aqui uma afirmativa que eu vou mudar um pouquinho. Aqui estão perguntando, de que forma a imprensa auxilia nesse combate? Eu acho até que a imprensa, inclusive, faz fake news também. Faz, exato. Às vezes ela contribui negativamente. Eu vi aí uma emissora global aqui no Brasil, um dia desse, que derrubar o presidente da República, rapaz. E aí disseminou uma meia mentira, que toda meia mentira é meia verdade. Né? Ou o contrário, toda meia verdade é meia mentira. E aí não conseguiu derrubar, mas esculhambou o país. Né? Nós temos jornalecos aqui, entendeu, que entorpecido por verba de publicidade, né, dando a falar besteira, mente que só o cão, entendeu? Quer dizer, é um troço danado. Né? Aí eu pergunto a você, eu acho que a primeira contribuição que a imprensa tem que dar é parar de mentir. Claro. E o segundo, como é que a gente pode fazer para poder envolver a imprensa num trabalho sério? Imprensa é noticiar, é dar a informação. Imprensa não é para ficar, entendeu, enganando criar a notícia, criar, entendeu, sob outro manto. Essa é uma questão importantíssima, ou seja, os veículos de comunicação, eles têm também essa responsabilidade cívica de analisar a questão que vai publicar, verificar inclusive os eventuais prejuízos que podem ser causados, porque eles podem ser muitas vezes irreversíveis, então há que se fazer a apuração. Parte da imprensa realmente já foi inclusive sancionada legalmente, juridicamente, ou seja, perdem processos na justiça porque nos autos, nos casos concretos, são provados. Demoram, ninguém noticia nada, né? E quando vem a contradita, quando são efetivamente julgados e sentenciados para que deem a versão correta, dão, muitas vezes, por exemplo, nos meios impressos, de uma forma lá no rodapé do jornal, sem muita repercussão e nada disso. Sem aquele... Porque quando é a negativa, fica na primeira página, em letras garrafais. Quando vem a retificação, ela geralmente é bastante modesta. Mas a primeira coisa é essa, realmente, apurar os fatos para que sejam noticiados tão somente os fatos, não a interpretação positiva ou negativa em relação aos candidatos. A segunda questão é, efetivamente, a imprensa alcançar os eleitores, apontando, inclusive, como eles podem verificar se a notícia é falsa ou verdadeira. Então, alguns jornais, por exemplo, já colocam isso. Verifique se a notícia é falsa. Verifique se a notícia veiculada, eventualmente veiculada com o nome desse jornal, é verdadeira ou falsa. Então, você já acessa uma aba daquele site do jornal e verifica quais são as fake news, quais que não são. Isso é importante. Mas o que acontece? De 100 pessoas, vamos supor, a pessoa lê isso no WhatsApp. Né? Vai atrás. De 100 pessoas, uma vai atrás. O restante replica. E aí isso vira um rastilho de pólvora. É aquela bola de neve, efetivamente. Quando a notícia sai, por isso que os candidatos acabam que toda essa questão de contradizer a fake news fica a cargo do próprio, da própria vítima da fake news. Porque como o Dr. Raimundo Ribeiro falou agora há pouco, é exatamente nesse sentido. Uma vez que ela é lançada, é igual a flecha. E a palavra dita. Não tem como voltar mais. E aí o que acontece? É preciso que o cidadão tenha essa ciência cívica e política. Muitas vezes não tem. Efetivamente, ele recebe e muitas vezes, até mesmo antes de ler, já repassa. Não, e tem exércitos que são contratados por supostos candidatos para fazer isso, né? Tem as fábricas de like que agora são utilizadas para a fábrica de repercussão da fake news. Isso precisa ser objeto de fiscalização. Né? Isso tem que ser. É a institucionalização da safadeza. É a indústria da fake news. Ao mesmo tempo que veio a legislação trazendo a possibilidade de impulsionamento agora de posts na rede social, agora é possível você pagar o post, e tem gente interpretando que se pode contratar terceirizados, uma fábrica de likes para
para postar esses posts, e não é verdade. A lei diz que é o candidato ou o partido que tem que efetivamente fazer os posts, não pode ser uma contratação coletiva para que cada cidadão, por exemplo, impulsione. Pois é, aí voltamos de novo. A legislação vem endurecendo. Os mecanismos de fiscalização é que ainda são deficientes. Daí a proposta do TSE de fazer conselho consultivo, de tentar fazer seminários, trazer aí a própria Polícia Federal para conversas, porque quem faz a polícia judiciária da Justiça Eleitoral é a Polícia Federal, para que eles tenham aí instrumentos para alcançar esses eleitores ou esses cidadãos. Bem, nós estamos vendo que os efeitos dentro de um processo eleitoral, esse tipo de interferência é extremamente danoso, maléfico, né? E fere a cidadania, né? Porque não permite ao eleitor ter a liberdade, né, de escolher com dados verdadeiros. Exato. Mas nós tivemos uma notícia, Alessandro, de que o FBI está vindo ao Brasil esse mês, parece que para expor, né, um pouco sobre a experiência que eles têm sobre isso, né? Apesar da gente achar que com essa eleição última que nós tivemos lá, né, da Trump e Hillary, dizem que esse negócio também foi largamente utilizado, entendeu? E não se consegue conter o troço, né? Exato. Mas é extremamente positivo, né, a vinda desse pessoal para nos ajudar aí, esclarecendo algumas coisas. É o que eles chamam de benchmarking, né? Ou seja, aproveitar a experiência do outro para que possamos evoluir aqui dentro. Mas, efetivamente, o que o FBI vai trazer para o Brasil é a experiência tanto de 2008 com Obama e agora muito visível também as fake news, em regra, vamos dizer aí, pelos estudos variam entre 60% e 70%, mas em regra, todas contra a candidata adversária, Hillary Clinton. Ou seja, uma indústria, muitas vezes, e aí há denúncias que foi favorecida, inclusive, pelo adversário, Trump, ainda há investigações nesse sentido, mas veja qual o potencial disso. Quando Trump se lançou candidato... na eleição, exato. Não é uma eleição para prefeito de uma cidade interior. Exatamente. Eleição para presidente do país mais poderoso do mundo. Que isso? E o que acontece? Quando ele lançou a sua candidatura, muito poucos acreditavam. E ainda que seja um sistema diferente do Brasil, porque são, na verdade, delegados que são escolhidos na votação, tem estados ali que são, vamos dizer, estratégicos, que a fake news, alguns estudiosos já colocam como fator preponderante para a vitória de Trump. Fake news, inclusive, quanto àquela questão dos e-mails institucionais de Hillary, quando ainda era secretária de Estado, que ela estaria ali agindo contra a defesa nacional americana. Então, tudo isso depois repercutido largamente na própria mídia americana, que era falso, não se constatou, mas o estrago já estava feito. Então, isso é um parâmetro. E aí o FBI vem para cá trazer essa experiência. Como é que a gente chegava até ele? A nossa legislação é um pouco mais dura em relação a isso, aos fake news. Isso tudo será utilizado efetivamente para que a gente possa avançar na sanção contra a fake news. Nós já dissemos aqui que as medidas punitivas aqui no Brasil são muito brandas, né? Ainda assim. Até porque é uma coisa institucionalizada como está, relativamente nova, né? Mas o alcance é muito novo ainda, a questão do uso das redes sociais, né? Mas me diga uma coisa, hoje nós temos punição para quem produz a mentira, e para quem propaga? E para quem compartilha. Isso é muito importante dizer. Isso é importante para você, telespectador, entender. Aquele ato ali, entendeu? Da gente ter o dedo nervoso, né? De ficar teclando e passando para todo mundo, né? Isso pode ser responsabilizado, né? Isso pode reverter, pode trazer problemas e vamos colocar aqui qual é o cenário. Eu, como professor, tenho vários grupos de estudiosos, advogados, especialistas em eleitoral, e nesses mesmos grupos eu vejo muitas vezes a pessoa apresentar a notícia falsa, aí eu vou lá e verifico, eu falo, olha gente, essa notícia é falsa. Aí vem sempre aquela justificativa, qual que é? Eu só estou repassando. Só estou repassando de fake news. Como se eu estivesse isento de responsabilidade. Não, nós temos uma responsabilidade como cidadão também. Porque a partir do momento que você está reverberando aquela questão negativa para um candidato, você está contribuindo para ela. Então o que acontece? Embora ainda sejam brandas as punições,
a retirada daquela notícia falsa é imediata, mas se aquela notícia que está se compartilhando alcançar a honras, for uma questão de calúnia, difamação, infâmia, este que está compartilhando também pode ser um polo passivo da ação penal. E aí sim, tanto a ação penal quanto a indenização. A indenização, uma eventual reparação de danos. Então exacerba a questão meramente eleitoral. Ela passa também a questão penal eleitoral por conta da repercussão que você fez questão de fazer e não atentou para a veracidade daquela. Claro que haverá um processo, você vai ter a possibilidade do contraditório, dizer que não tinha como saber que era falso, se eventualmente não tiver, mas poderá ter muito problema para esse cidadão que costuma aquele dedinho nervoso mesmo. Recebe e já repassa. Eu costumo dizer para meus alunos que hoje nós temos muita informação, mas pouca profundidade. Então nós verificamos... Fica na superficialidade. Exato, às vezes até só no título. No título da notícia. Você não clica para ver o seu conteúdo. Você vê o título e já se acha apto a proferir algum comentário sobre aquela questão. Vira doutor, virou o especialista. Aliás, tem alguns canais de televisão que toda hora traz especialista. Tem especialista nisso. Olha, cada especialização que eu fico olhando assim, eu nem sabia que tinha esses negócios, né? Mas me diga uma coisa, criminalizar é a solução? Então, nós temos, eu tinha um professor que falava assim, chega de diarreia legislativa no Brasil, é preciso apenas cumprir as leis que já tem. Né? Vamos parar de fazer merda, né? Exatamente. Traduzindo. Exatamente. Vamos parar de fazer isso porque nós temos um conjunto normativo, é preciso apenas ter fiscalização, nós já falamos aqui. Nós temos proibições, o problema tem sido a fiscalização, mas efetivamente temos projetos, tanto na Câmara do Senado, que tentam criminalizar, trazendo entre 6 meses e 3 anos de pena para aqueles que cometerem o crime de fake news. Seria um crime específico. Mas os fofoqueiros profissionais já estão dizendo que isso é censura, que não Pois é, aí já há um debate quanto a isso. O que é fake news, o que é censura? Por exemplo, quando da reforma de 2017, o texto original da Lei 13.488 dizia o seguinte, quando houver fake news, poderá ser retirado imediatamente, mesmo sem um processo e uma decisão judicial. E aí a imprensa toda já veio repercutindo, mas isso é censura. E aí isso foi vetado. Quer dizer, na verdade, ela vestiu a carapuça. Né? Exatamente. Dizer, ela faz a fofoca e não quer ser responsabilizada por isso. Ou seja, como assim? Basta o candidato pedir que a gente tem que tirar? Não, tem que passar pelo juiz. Ou seja, ela se autoproclamou que... Ela tem a autoridade de botar, mas o cara para tirar tem que pedir ao juiz. Exatamente. Então foi vetado e continua dessa forma. Mesmo, né? E aí, exatamente, será que a criminalização seria a solução? Depende de efetivamente, ao meu ver, de fiscalização. Temos normas, se essas fiscalizações forem feitas, até mesmo pela possibilidade de multa, não a prisão. A multa poderia ser um fator decisivo para evitar que aqueles... E não pode ficar nessa, por exemplo, esse abestado aí que eu ganhei a causa, né, contra ele, a multa não, a indenização é 12 mil reais. Não, aí tem que ser muito pouco. Tem que botar ele para trabalhar até 80 anos de idade para pagar, entendeu? Para aprender que existem valores, entendeu? O valor da moral das pessoas, entendeu? É importante, não é para ele, entendeu? Porque não deve ter. Mas para quem tem, é importante, então você tem que saber agir. Claro, é um direito fundamental. E precisa que o Estado proteja, né? Tutele, né? Exato. Esse tipo de coisa. Eu estava aqui pensando, anotando enquanto você estava falando, e a gente ainda tem um tempinho, né? Eu estava aqui vendo, tem a indenização, mas tem também a questão da punição. A punição de você extirpar do convívio social aquele meliante por um determinado período, eu acho que é importante. Tem que ter a constrição, entendeu? Carcerária, né? Aí quando ele chegar lá na cadeia, você está preso porque eu sou fofoqueiro profissional, entendeu? Quer dizer, porque no fundo é um fofoqueiro, né? E é um fofoqueiro de disseminar notícias falsas. Entendi. Né? A minha única objeção quanto à criação de uma lei nova é que eu acho que a interpretação poderia ser naquela esfera das leis que já existem. Ou seja, se é um fofoqueiro profissional, e o que o projeto prega é o seguinte, para o fake news, o tipo fake news seria até 3 anos, muito próximo da pena para calúnia, infame, difamação, que já existe, crime contra a honra. Então não haveria, a meu ver, na verdade, a necessidade de criar o tipo fake news. Mas a realização do fake news, a interpretação da lei foi no sentido, quando atinge a honra,
a integridade moral de uma pessoa, que ele fosse efetivamente responsável por aquele ato na esfera penal por calúnia, infâmia, difamação. Claro. Aí sim, aí eu acho que... Porque o que acontece, doutor Raimundo Ribeiro, nós estamos falando de um processo que é muito valoroso e valorável para a população brasileira, que já passou por períodos em que não podia votar, que não podia se manifestar, não podia escolher os seus representantes. E agora nós temos um processo legítimo, um processo que busca se afirmar como democrático, e esse tipo de afirmações por cidadãos tem que ser coibido. Isso é fato. Tem que ter, então, instrumentos de fiscalização, tem que ter a coibição a esse tipo de E os freios inibitórios precisam ser eficazes. Exato. Para que a pessoa pense duas vezes antes de fazer as besteiras que faz, né? Trazendo aqui um pouco do Crime e Castigo, do Dostoiévski, trazendo um pouco aqui do Beccaria, dos delitos e das penas, é preciso que a sanção tenha um efeito pedagógico, didático e preventivo. Hoje, infelizmente, ainda não temos, porque se a gente for fazer uma pesquisa histórica de quem efetivamente foi sancionado por esse tipo de notícia falsa, vai verificar que quando chegou até o final do processo, redundou em cesta básica e esse tipo de coisa, e não efetivamente uma... Não, você veja que o saudoso Humberto Eco, né, falando uma vez sobre essa questão da internet, ele falou da importância, mas a frase dele virou um esgoto. A internet deu voz a muitos imbecis. A muitos imbecis, entendeu? Olha, e é verdade, e o pior, são imbecis que antes, o Nelson Rodrigues dizia, né, os idiotas perderam a modéstia. Né? Por quê? Porque o cara se encoraja atrás de um teclado. E como não há uma punição imediata, entendeu? Aí ele se encoraja mais ainda. Né? E aí, quando o sujeito busca a prestação jurisdicional, as dificuldades que nós temos, né, do judiciário, a lentidão que ainda, infelizmente, né, temos, contribui muito para a impunidade. Quer dizer, então, é tanta dificuldade para o sujeito fazer prevalecer seu direito, que às vezes ele desiste. Né? É verdade. E aí a gente redunda, inclusive, nessa frase que foi profética do Nelson Rodrigues. Ele acaba dizendo, inclusive, perderam a modéstia porque passaram a se reproduzir com muito mais velocidade. E a falta de uma sanção faz com que se reproduza isso. É muito comum na internet, eu acompanho, até por dever de ofício, redes sociais de muitos políticos. Então, o político... peguei recentemente uma política mulher, jovem, então já tem todo um cabedal aí de preconceito contra ela. E aí ela acabou de postar, estou aqui no Rio de Janeiro participando de reuniões. Aí veio o comentário logo em seguida, por que você não está em casa? Por que você não está lavando a louça? Esse tipo de coisa que a internet facilita, ele acha que pode. Ele pessoalmente não falaria essa pergunta, exatamente, né? exatamente. Mas como está na internet... Exato, a proteção que o cyberspace dá para ele acha que nunca vai ser alcançado. É uma coisa realmente... mas isso aí também faz parte do processo de evolução natural das coisas, né? Quer dizer, à medida que vão surgindo as coisas, nós temos uma revolução tecnológica em curso. Exato. Né? Essa bolha não estourou ainda, né? Exatamente. E aí, quer dizer, precisa que a gente tenha a velocidade, né, e a perspicácia de conseguir acompanhar. Né? Nós, por enquanto, não estamos conseguindo, estamos bem atrás, né? Estamos correndo atrás. Estamos muito atrás, mas estamos tentando, pelo menos, conseguir essa experiência fora para tentar trazer para cá. Esse caso do FBI, por exemplo, é um caso interessante de tentar se aproximar, não correr tanto atrás, pelo menos junto com a evolução. Mas é difícil, ainda estamos dando os primeiros passos nessa seara. Mas, Alessandro, meu amigo, olha, eu quero muito lhe agradecer. Eu acho que tivemos aqui uma aula sobre fake news, né? E assim, de uma forma muito clara, eu tenho certeza que o nosso telespectador entendeu, né, para que a gente possa. E você tem 30 segundos para... Eu quero agradecer, doutor Raimundo Ribeiro, esse espaço, porque é um espaço cívico. Eu acho que falar sobre questões eleitorais, eu tenho falado isso, são muito poucos ainda os espaços que nos proporcionam falar sobre o direito do cidadão. Não falar para especialistas em direito eleitoral, mas falar para o cidadão mesmo. Quais são os seus direitos, o que são conceitos que até então não chegavam até ele. Então, eu quero agradecer aqui esse espaço
e estou sempre à disposição para outras oportunidades, falar mais um pouco sobre direito eleitoral. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço e também quero deixar aqui um recado para você que está nos acompanhando. Esse é o segundo programa, Direito.com, né? Eu vou começar dizendo, relembrando a frase que nós acabamos de dizer, né? A frase do Nelson Rodrigues, né? Os idiotas, os medíocres, eles perderam a modéstia. Por quê? Porque eles se multiplicaram, né? Hoje eles habitam, né? Muitos meios, né, tecnológicos, né, para difundir mentiras, para falar e tal. E isso requer do Estado, né, requer que se tome medidas concretas que possam ser efetivadas e com a celeridade que o caso requer, porque hoje a tecnologia não nos dá mais tempo, né? Ela produz um efeito, que eu estou dizendo aqui pode estar sendo ouvido lá na Austrália nesse momento, né? Então as coisas são muito rápidas, o que exige do Estado que ele tenha também rapidez na sua ação. E precisa ter a punição, porque a punição faz com que o sujeito não deixe de praticar o crime, porque essa conduta é criminosa, mas faz com que ele pense duas vezes, sabendo que estará sujeito, né, a uma penalidade futura próxima, né? Mas, acima de tudo, precisa que você, que é o destinatário dessas safadezas que esses caras estão fazendo, precisa que você também tenha mais cuidado, você olha, analise se realmente aquilo procede, se convém você replicar. Às vezes a gente tem um dedinho nervoso, né, e quer replicar, né? Temos porque tudo isso é hábito, né? Mas você precisa também estar atento, porque muitas vezes, entendeu, a pessoa quer que você faça exatamente isso. E quando ela quer que você faça, ela está lhe tratando de uma forma imbecilizada, achando que você é o bobinho, entendeu, que vai fazer. E olha, o fake news, ele não se restringe, como nós dissemos aqui, às redes sociais. Infelizmente, nos veículos de comunicação, veículos grandes de comunicação no nosso país, tem muitos aí disseminando meias mentiras, meias verdades, que são meias mentiras. Cabe a você, que é telespectador, avaliar. Avalie, entendeu, se determinada mensagem que uma emissora traz para você, se ela não está fazendo apologia à mentira, se ela não está agindo ideologicamente, politicamente, ou se ela está querendo realmente lhe trazer informação. Mas isso só quem pode fazer é você. Então, quero agradecer muito a você, telespectador, do nosso Direito.com, e se Deus quiser, segunda-feira que vem, às 20 horas, estaremos juntos novamente.